Graças a Deus. Eu queria meditar com vocês, inicialmente, em Isaías, capítulo 55. Isaías, nós vamos rodar na palavra em muitas partes dela. Eu espero que hoje a gente saia daqui mais alimentado ainda. Acho que se já terminássemos o período do louvor, dos dízimos, eu já estaria satisfeito. Mas eu espero que ainda o teu coração esteja sensível à doce palavra do Senhor. Isaías 55 diz, versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E presta atenção agora: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ela sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também, leia comigo, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando termina ainda, fala: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Perceba que a palavra em vários momentos utiliza recursos geográficos, biológicos, da natureza, até mesmo da química, para poder ensinar a gente um pouquinho mais do poder maravilhoso de Deus. O seu sacrifício já seria suficiente para dizer: eu morri por vocês, ressuscitei e agora sigam-me, follow-me. Mas ele ainda, de forma criativa, nos quer ensinar de várias maneiras. Nos deu a palavra, e é claro que dela, cada vez que a gente abre, é um tiro no seu coração. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim agora a projeção, para mostrar para vocês uma ideia de um apologeta, de um defensor da palavra norte-americano. Ele fez uma comparação da Bíblia interessante. Ele falou assim: olha, nós temos algumas certas atitudes. Opa, vê se dá certo agora. Agora sim. Ele disse que a palavra de Deus, ela tem alguns comportamentos de pessoas que olham para ela e falam: você é igual uma emulsão de Scott para mim. Porque é importante usar, mas não é muito agradável. O segundo seria aquele menino que você fala: come verdura. Ele sabe que tem que comer, mas é um pouco indigesto, não chama muita atenção, mas é importante para a vida. Alguns encaram a Bíblia assim. Eu quero saber se você encara como uma emulsão de Scott, como uma verdura, ou como um pudim do pastor Fausto. Nós temos 3 perfis. Se a palavra de Deus para você, toda vez que você abre, ela é deliciosa, ela tem um novo sentido para você, você está no caminho mais certo das 3. Talvez não seja logo de cara o pudim, mas se for ainda quanto emulsão de Scott, tome. Se for ainda verdura apenas, consuma. Mas vai chegar na fase de você perceber que cada vez que abre, é uma grande surpresa. Pode ser o mesmo versículo, várias passagens, e você fala: como que eu nunca tinha pensado nisso? E nós vamos usando então estratégias diversas para poder falar da palavra do Senhor. Porque nem sempre vai ser dentro de uma igreja, de uma forma clássica, onde nós temos a chance de ler, de refletir, e você agora está sensível já com terreno fértil. Mas tem hora que vai ser no meio da rua, no Areópago, como Paulo viu ao Deus desconhecido. Ou até mesmo pessoas que nunca vão ter acesso a ler a Bíblia, até porque nem sempre ela estava impressa. As missas aqui no Brasil eram celebradas em latim até a década de 60. E você sabe como foi difícil esse processo de entendimento da palavra. Então, de que forma a gente pode falar disso? Por exemplo, através da arte. A arte passa a expressar em cada um de nós a reflexão do que aquele autor está pensando. Eu não coloquei aqui o Museu do Louvre à toa, porque estamos num período de Olimpíadas e o foco está voltado para Paris. Louvre, praticamente a sua metade, está falando de Bíblia. Aliás, imagens como essa, não sei se você sabia, mas existe uma forma de você visitar o Louvre pensando na Bíblia.
Tem gente olhando lá para a Mona Lisa, achando que é a única fonte importante do Louvre. Mas o Código de Hammurabi, que está lá no livro de Êxodo, inclusive, quando se fala olho por olho, dente por dente, o princípio, já existe inclusive o objeto que foi achado e se encontra no Museu do Louvre. A estimativa é que praticamente 60% do conteúdo do Louvre é Bíblia. E isso faz a gente ficar mais empoderado de importâncias salvadoras que existem até mesmo na sala de Mona Lisa, que é um quadro pequenininho. Mas muitas pessoas focadas em Mona Lisa pela obra de Leonardo da Vinci não olham para trás e não percebem que existe ali um grande quadro que se refere às bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus. Claro que aqui de uma forma anacrônica, porque ele coloca a imagem de Veneza, ele dá uma ideia também colocando aqui Satanás no meio da história, mas ele faz menção à Santa Ceia, ele faz menção inclusive ao casal, ele faz menção à transformação da água em vinho, numa mesma cena, podendo explicar o milagre de Jesus em meio à arte. Que seja então expressa a arte através da música, através do teatro, e através também das pinturas, por que não? E falo isso de uma maneira veemente agora, porque mudou a minha rota até sexta-feira, quando encontro aquela mensagem horrorosa das Olimpíadas. Nós precisamos nos manifestar. É isso que nós devemos ver. E o grande paradoxo é que no mesmo país, na mesma cidade onde era celebrado aquilo que determina as nuances desse mundo, nós estamos jogando pedra no piloto do avião. A minha analogia é o seguinte: imagine a população mundial, 8 bilhões, e começando a falar mal do piloto, do comissário de bordo, daquele que fez o motor. Ou seja, ele desfruta do voo, mas ele não coloca a menção de quem é o grande piloto da história. Aí vem minha pergunta: será que nós precisamos então influenciar pessoas somente através do Instagram, do YouTube e companhia? A pergunta agora é para você, se você é um influencer. Alguns jovens têm esse sonho, alguns outros falando longe disso, porque acham que é apenas a internet. Mas Michelangelo, quando faz Davi, ele era um influencer. Qualquer mensagem dita sobre Jesus que fala da sua verdade é de influenciar. Só influencia quem tem um propósito bastante reconhecido. Vou repetir: só influencia quem tem propósito determinado no seu coração. Eu vou te mostrar hoje que Jesus nos estimulou a ser um grande influencer. Até porque ele é incomparável. A gente vai então entendendo de que forma a Bíblia coloca situações de influência, usando a natureza, falando: assim como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede. Eis que virá o sol da justiça, lá em Malaquias 4:2. Toda hora colocando um recurso natural. E Jesus, como professor, não perde oportunidades. A palavra oportunidade quer dizer obiportos, quer dizer eu vou aproveitar o vento para poder me levar mais fácil, ou para fora do porto, ou para chegar ao porto. Mas as minhas redes, as minhas telas, como é que é o nome daquele negócio do barco? A vela tem que estar pronta para receber o vento certo e aproveitar cada oportunidade. Paulo, quando chega em Atenas, não estava ali à toa, estava fugindo do povo de Bereia que queria pegar ele. Antes ele estava em Tessalônica, agora ele foge para Atenas, espera Silas, e agora o que ele faz? Ele se revolta, ele fica bravo com aquela situação de idolatria, e aproveita o momento e fala sobre o Deus desconhecido. Jesus, quando conversa com alguns, fala: ei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas para o povo que cuidava de boi, porque se eu contar hoje para um jovem de 16 anos o que é um jugo, ele não tem a mínima ideia. Então eu preciso agora contextualizar cada situação, e aí sim a Bíblia é altamente também atual. Não vamos ter que atualizar a Bíblia de maneira alguma, mas sim colocar exemplos do nosso dia a dia. Então eu digo que Jesus, como professor, na primeira característica, é que ele consegue atrelar os conteúdos à realidade. O plantador de uva, deixa eu te explicar então para você: eu sou a videira,
vocês vão ser os ramos. E o nosso Deus é o agricultor, é Ele quem mantém tudo isso aqui. Então quem planta uva fica fácil entender. E olha, se você quer ser um ramo fora da videira, não tem vida para você. Que legal, né? Eu poderia fazer essa contextualização hoje para você do dia a dia, que conhece uma caneta famosa, que certamente tem na sua casa. Fala aí, uma caneta azul, fala o nome da marca dela aí. Bic. A Bic antigamente você ficava mordendo a ponta. Hoje você não morde mais a ponta, até porque a ponta dela é... Por que a ponta dela é furada? Já pensaram nisso? Não é mesmo, na minha época. Eu era da época que era a pontinha lá que a gente ficava mordendo. Só que foi visto num estudo dos Estados Unidos que mais de 100 pessoas morrem por conta de engolir sem querer aquela tampa, principalmente crianças. Então a indústria promoveu agora o corte, para que quando a tampa entre, não haja obstrução. Ou seja, o fluxo tem que continuar. Dá para entender essa ideia com a videira? O fluxo tem que continuar, se não tiver fluxo não tem vida. E quem deu a respiração em todas essas coisas? Paulo fala isso lá em Atos capítulo 17, Ele que deu todas as coisas. O poder não está na tampa, o poder está nesse ar que nós respiramos toda hora, e você fica, nada acontece comigo. 78% nitrogênio, quase 21% de oxigênio, e toda hora esse balanço perfeito, você É por isso que faz todo sentido quando a gente lê em Salmo 150, e tudo que tem fôlego, louve. Porque você manda o ar para fora que Deus te deu, e recebe também dele. É toda hora, troca. Doa, recebe. Doa, recebe. Te lembra outro órgão que faz isso? 70 vezes por minuto? O coração também. Doa, recebe. Doa, recebe. Que professor é esse? Que também atrela dinâmicas para atingir o maior número de pessoas. Jesus, às vezes, não teve chance de falar num areópago, num palco, mas ele usa o recurso da praia para poder falar para o maior número de pessoas. Então ele aluga um barquinho e fala, quem me empresta um barco? Porque ele, de longe, consegue olhar mais fácil para as pessoas e sem o microfone, usando a estratégia da física, porque de dia o ar desloca da água para a terra, então é acústico. Ele tem chance de falar sem o microfone e as pessoas ouvirem de forma tranquila. Que professor é esse? Que atrela a realidade, usa os recursos do dia a dia e mais, ainda, se for necessário, conversar de uma forma mais pontual, com quem sabe mais um pouquinho, ele também aprofunda a ideia. Em João capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos. E uma das frases que me chama a atenção é que ele fala, você é mestre Israel, e não entende não? Já começa lá de cima e fala, olha, vem cá, aquela história então de Moisés, serpente, tudo existiu, e agora o versículo mais famoso do livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, foi de uma conversa bem raiz com o próprio Nicodemos. No próximo capítulo, Jesus conversa com a mulher samaritana, não ia dar para falar sobre serpente e Moisés, mas ele vai e fala, ei, você que está buscando água aqui e tem sede, se você beber de mim, que sou a água da vida, você não vai ter sede. Que sensacional. Que Deus é esse que trata a gente nos seus cuidados. Então peço aqui a você, não sei da sua área, a sua escolaridade, Deus, através do Espírito Santo, há de te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e toda vez que nós vamos abrir a palavra, vem um sopro do pudim. Aquilo que nos nutre. Eu lembro também de uma cena que Jesus, não apenas falando, precisou dramatizar, e utiliza o recurso da ceia para fazer a analogia do seu corpo e também do seu sangue. O corpo como pão, você colocando o pão na boca e mastigando e lembrando que ele seria moído pelas nossas transgressões, mas não apenas o fato de moer, o pão a ser engolido é absorvido e agora participa do seu corpo todo, ou seja, Jesus está em você.
O sangue, da mesma forma, não é apenas olhar para ele, mas saber que agora não há mais como distinguir, depois de um suco ingerido, onde está o suco e onde está você. É tudo um só. Somos um. E que lamentável então chegar na sexta-feira e encontrar uma aberração daquela, de uma mensagem tão forte, e não apenas o momento de colocar os personagens naquela mesa, mas a terrível ideia de se colocar ainda um tapete vermelho sobre a mesa, não sei se vocês perceberam, e ter desfile sobre ela. O sangue carmesim que purifica o homem de todo o pecado, não só de nós, mas também deles, estava ali sendo pisado pelos homens. Precisamos ou não de uma resposta? Precisamos sempre ser influencers, até porque os jovens, as crianças que assistem essa cena e que ficou marcada na memória de muitos, ela pode trazer repercussões ao longo das décadas. Mas eu sei que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Amém? Sejamos influencers, sejamos sal da terra e luz do mundo. Mas o que tem a ver sal da terra com influência? Aí eu quero então destrinchar uma palavra que Jesus traz como professor da química, e a gente poder agora entender algumas verdades escondidas em um versículo tão pequeno. Vós sois o sal da terra. Quando a gente olha para o sal, vamos ver se vocês estão aqui lembrando do recurso químico, o que é o sal lá nas aulas, lá no laboratório? É o cloreto de sódio. Esse que em casa você chega e pergunta: mulher, ei, isso aqui é sal ou açúcar? Olhando de longe não dá para saber muito, mas você precisa provar, é ou não é? Mas o cloreto de sódio me chama a atenção, que ele é feito de 2 elementos químicos. Ele é feito do sódio e do cloro. E o sódio, para ter estabilidade com o cloro, é interessante, porque ele faz um processo de doação. Vem cá, meu genro. Vem cá. Aí tá vendo como é que é? Vem pra cá, meu genro. Vem fazer uma boa ação. Vamos fazer aqui uma analogia, você que gosta de teatro, beleza? Vamos lá? Olha só, olha aqui para mim. Então eu sou o sódio, e a minha estabilidade ela vai ser garantida a partir do momento que eu dou o meu elétron para você. Você está com elétron. Você agora é o cloreto que recebeu esse elétron. Nós mantemos a nossa harmonia porque eu fiz a doação e ele recebeu. Olha que interessante, se não houver a chance da doação, não há formação do sal. Primeira notícia então para nós cristãos, quando Jesus fala: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Eu preciso aprender a doar e também preciso saber receber. Se não tiver essa chance de doação e recebimento, não tem como ser sal. A primeira característica nossa hoje, para aprender um pouco mais da palavra em Mateus 5,13. Obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. É interessante essa história de doação, porque, vamos fazer aqui uma outra comparação. Respire fundo agora e segura o ar. Segura. Não respira. Não pode. Não pode. Já não aguento mais. Aí eu te pergunto, por que não foi possível aguentar tanto tempo? Aí você fala: faltou ar. Faltou? Você não estava com ele cheio? Olha que interessante. Na verdade não falta. O que falta é a troca. É aquela ideia que eu falei antes, de receber e doar. A nossa vida, até o seu último batimento nessa terra, é de doação e recebimento o tempo todo. E o presente é sempre dele. Como diz a música de João Alexandre: você pode ter uma casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar,
Fala agora. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Segunda característica do sal: ele não perde facilmente as suas propriedades. Já pensou se Jesus colocasse ali, vós sois o mel da terra? Ia ser bem gostoso, né? Docinho, uma beleza. Em Provérbios 25, 27 diz que comer muito mel não é bom, muito, mas comer mel vale a pena. Mas a gente não poderia ser o mel da terra. Até porque, vou perguntar aqui, pastor Fausto, olha só, eu quero saber como é que você faz o caldo, a calda do pudim, como é que ela é preparada? Hã? Ele falou que tem um segredo, mas o básico é o quê? Botar o açúcar na panela, hein, mulherada? Botar ali e, ele fala, ele derrete. Aí que tem uma característica. Esse derretimento da calda só existe por causa da sacarose. A sacarose tem um perfil interessante. O perfil dela não é de doação e recebimento. A sacarose, ela só faz compartilhamento de elétrons. Ela não entrega. Ela só faz, ó, fica com você e fica aqui comigo. Nós estamos juntos. Ela não tem entrega. Se não tem entrega, essa sacarose, rapidamente, em contato com o calor, ela perde facilmente as suas propriedades. O interessante é que o sal, se eu colocar na panela, continua sendo sal. Só depois de 800 graus que vira outra coisa. Mas na sua cozinha, sal vai continuar sendo sal o tempo todo. Segunda característica, então. Vai anotando aí. Primeira, doar e receber. Segunda, não perde facilmente as suas propriedades. Terceiro, conserva. Isso aí eu já comi muita carne de sol. É verdade. Já comi bacalhau salgado, mas você sabia que a Bíblia fala sobre também situações de conservação do sal? Se você abrir lá em Ezequiel, capítulo 16, não precisa abrir agora, 16, versículo 4, conta a história da Jerusalém como bebê, de que ao longo da vida, ela não foi esfregada com sal, o seu cordão umbilical. Ali trazia uma certa analogia de que uma Jerusalém foi mal formada naquela época. Mas estava fazendo uma comparação de uma tradição que existia já, do cuidado do sal com o cordão umbilical. Me chama a atenção também 2 Reis, capítulo 2, quando o profeta Eliseu coloca sal na fonte das águas, para que pudesse ser novamente purificada. Ou seja, onde você estiver, tenha certeza disso, você há de conservar o ambiente que você caminha. É na faculdade, irmão? É na universidade? É no trabalho? É na família? É no trânsito? Não importa. Nós participamos desse chamado freio moral da sociedade. E se não houvesse os cristãos para conceder inclusive a liberdade de expressão? E se não houvesse os cristãos para terem a chance de pensar, que tal abrirmos universidades nesse mundo, para poder aprender mais? Que escândalo ouvir isso de universitários dizendo, igreja não tem nada a ver com faculdade e ciência. Isso é um absurdo. Já provou que é burro, olha aí, foi o pastor que falou, só repetir aqui. Porque nós temos as 10 primeiras universidades do mundo, 8 delas são de origem cristã. Fala uma famosa aí que você já ouviu falar, norte-americana. Quando alguém fala, você... Universidade de Harvard, era um pastor, John Harvard, que resolve doar metade dos seus bens para fundar a primeira biblioteca de Boston. Era pastor, Harvard. Jonathan Edwards, Yale, Universidade de Yale, várias, Princeton, Cambridge, Oxford, todas de origem cristã. Salamanca, católica, Santiago de Compostela, de 1495, olha que beleza. Então, peraí. Aliás, quando se fala hoje sobre aborto, sobre estudos com gestantes, sobre testes feitos com prisioneiros, testes clínicos, os princípios da bioética nasceram de um pastor alemão. Não era cachorro não, pastor alemão, em 1927.
Conservação, gente. Então, de forma direta ou indireta, pode ser o mais ateu, top, ele é ainda beneficiado pelos recursos que o sal promove na sociedade. Somos papel de conservação. 4, ele também pode ser perceptível, impor o seu sabor. Eita, agora está chegando a hora. Alguém já chegou no supermercado e falou: deixa eu comprar aqui um salzinho sabor limão, um salzinho sabor pimenta? Ou então fez uma carne dessa e na hora que der a primeira mordida, falou: gente, mas que carne saborosa, que marca de sal é essa que você comprou? Foi Cisne, Globo ou sei lá? Ninguém fala da marca do sal, mas se não tiver o sal, a carne não é a mesma. Então, querido, fique contente por ser imperceptível, está tudo certo. Olha que recurso, Jesus fala: vós sois o sal doa, o sal conserva, o sal recebe, o sal tem gosto, o sal, ele é perceptível. 5, o sal também é branco, mas quando ele está sujo, rapidinho dá para ver. Então eu chamo isso de característica de ser branca e facilmente perceptível quando contaminado. É bom a gente logo saber quando tem um erro. Me lembro o que diz lá em Salmo 139, quando Davi fala: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Abre para mim, por favor, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 deve ser uma regra na sua vida, para saber: isso eu posso fazer ou não? É pecado ou não é? Passa pelo filtro do carvão ativado de Filipenses 4:8. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que bênção! É o critério do sal para saber se eu estou andando na contaminação ou não. Uma vez eu tive o privilégio de andar num avião de guerra da FAB, um projeto que a gente fez em Sergipe, e o piloto me chamou a atenção que ele fez uma reunião conosco antes de entrar no avião, que ele falou: olha, vocês vão se assustar, não é um avião convencional, esse avião é de guerra, e ele não tem fuselagens dentro, vocês vão ver os tubos, mas isso é normal, porque é um avião que ele precisa ser feito reparos em meio ao voo, entende? E assim é a nossa vida com Cristo. A gente sonha em ter uma vida como a luz da aurora, que brilha cada dia perfeito, mas para poder brilhar, tem que remover os carrapichos da vida. Qual é o teu carrapicho? Tem uns que você sabe que é fácil ver, mas tem uns que você só nota quando senta na cadeira e fala: ai, doeu, aí você puxa, não é? É por isso que o salmista fala: vê se há em mim, Deus, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque talvez eu não esteja enxergando esse outro carrapicho que me impede a minha pureza. Então Deus tira, não venha você dizer que sou o indivíduo que consegue tirar todos os carrapichos, vai abolir a cruz? Vai achar então que você é autolimpante? Não, você precisa do sangue o tempo todo. Sexta característica: o sal gera sede. E por que eu mostrei essa imagem aqui? Porque nessa parte amarela é o nosso chamado centro da sede. Imagina você assistiu um cinema, comprou pipoca e esqueceu o refri, sei lá, acabou. E a pipoca está no meio ainda. E o filme está no meio e você não quer perder. E tome comer pipoca. E a quantidade de sódio no sangue vai aumentando. Existe um estímulo aqui direto, para o chamado centro da sede, e que ativa o comportamento para você levantar e beber água de uma forma avassaladora. Quanto maior a quantidade de sódio, mais sede, mais sede, mais sede.
Está te lembrando o que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra? Você vai despertar a sede da água da vida. E não é brincadeira não, porque esse cenário aqui, ó, vamos fazer a analogia quando Jesus fala, eu sou a água da vida. Se você beber de mim, jamais vai ter sede, né? Mas, olha que interessante. Você já pensou por que o sódio e o cloro, aqui, ó, quando em contato com a água, se misturam bem? Primeiro que tem que ter um movimento, sim, tem que ter. Mas existe um princípio interessantíssimo. O sódio tem carga positiva, o cloro tem carga negativa, e a água também tem esses polos, que faz com que haja uma miscibilidade, uma interação, a ponto de quando eu vou misturando o sódio com a água, daqui a pouco eu não vejo mais quem é água, nem quem é cloreto de sódio, é tudo uma coisa só. Eu e o Pai somos um, Jesus disse, mas nós estamos também nele. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Imagina aquela cena, também do Salmo 139, quando Davi fala assim, olha, eu não posso fugir do teu Espírito. Tem até um hino, vamos ver quem vai lembrar, ó. Diz assim, eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás, mesmo se eu tomar das asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará, e comigo estarás. O cloreto de sódio na água, um só. E que Jesus, professor, é esse? Porque ele fala, vós sois sal da terra, e continua, luz do mundo. A luz é uma consequência da interação entre o sódio, o cloro e a água. Não inverta as coisas. Você jamais será luz, se não for o sal diluído na água. Eu quero te mostrar isso agora, depois da mistura que a gente fez, porque estamos miscíveis em Jesus, mas vamos ver aqui esse experimento, que é um experimento de eletrólise. Foi colocado então a água ali no pote, vai ser adicionado o sal no meio, aqui a gente tem ali um voltímetro, um multímetro, vocês vão ver, e à medida que ele vai colocando o sal, ó, já existem aqui os eletrodos, está passando corrente, mas só quando entrar o cloreto de sódio, aí você vai ver essa lâmpada aqui, ó, acendendo, devagarzinho. Vós sois sal da terra, e a consequência, vem luz. A luz do mundo é olha aí, é o fruto, é a resposta do fenômeno acontecendo. Estão vendo o filetinho? E quanto mais movimento, como Paulo disse lá, usando uma poesia da época, dos epicureus estoicos, dizendo, porque nele nos movemos, existimos, vivemos, sim, mas em meio ao movimento, há a chance de sermos sal da terra e luz do mundo. Somos indissociáveis de Jesus. Temos sede, interagimos com ela. Luz, essa história, mas Tiago, eu só vejo luz. Se você já fez um eletrocardiograma, lembra disso? Aqueles eletrodos colocados no seu peito, só existe transmissão de impulso elétrico graças à água, sódio e cloreto.
Se não tivesse associação, não seria possível pegar os sinais que a gente usa tanto na cardiologia. Então não é apenas essa luzinha aqui. O que eu quero chamar a atenção é que se não houver sal, cloro, água, não tem vida. Vida em abundância. E a vida aqui que eu também quero chamar a atenção, para essa vida que a gente revive pessoas usando soro fisiológico. Isso no hospital se usa direto, pacientes desidratados não se usa apenas água, usa também cloreto de sódio, ou seja, olha que delícia ouvir de Jesus, de que nós somos coparticipantes desse ministério, de pregar para judeus e gentios, de sermos aqui colaboradores, ele dizendo, olha, eu sou a água, mas você está comigo, e nós vamos agora salvando cada um, e sempre tem espaço para mais, porque a água é abundante. Então pode chamar mais gente para ser sal, aqui dentro da missão pode ser, mas pode ser na fila de um banco, pode ser no aeroporto, pode ser como um amigo meu, que preguei para ele, dentro da sauna. Ele não batia na cabeça dele essa ideia da divindade de Cristo, ele queria compartilhar isso com vários outros colegas, dos deuses desconhecidos. Eu falei, só tem uma maneira de conseguir conversar com ele até o final, sem ele sair desse sistema, é dentro de uma sauna. E praticamente, quase que o batismo foi na piscina da... Caminhando para o fim aqui, a gente também permite a fluidez da água quando o sal está presente. Eu vou mostrar uma cena que talvez você não esteja acreditando, mas Israel também neva. Não é comum, mas pode acontecer. Em Jerusalém aqui, quando se acumula muita neve, uma das formas de derreter rapidamente, ou não permitir o congelamento dessa neve, é jogando sal no chão, como acontece nos Estados Unidos. O maior consumo de sal nos Estados Unidos não é para alimentos, é para ser jogado no chão, para permitir a fluidez e não deixar as vias congelarem. Me chama a atenção que Mateus 5,13, ele fala, vós sois sal da terra e luz do mundo, mas se você não tiver gosto, se você for também insípido, nada mais presta do que ser jogado. Mas cuidado com essa reflexão, porque alguns acham que esse fato de jogar é como se você fosse um lixo. Jesus quer dizer que você, como influencer, pode ser útil para conservar, para mudar o sabor, mas se for jogado no chão, também vai ser útil. Para quê? Para permitir a fluidez da água de Jesus, que caminha agora em meio a essa terra que precisa tanto de Jesus. Nós estamos no estado, como é que é o nome, esse estado aqui? Tem um motivo. Qual é o motivo de receber o nome Espírito Santo? A história diz que a descoberta que aconteceu ali na prainha, através de Vasco Fernandes Coutinho, ocorreu na semana de Pentecostes, e aí se celebra, olha que marco, vivenciar as coisas do dia a dia na terra, e sempre trazer uma lembrança espiritual, Vitória morando no Espírito Santo. Quantas coisas do nosso dia a dia a gente pode viver nessa terra, mas saber que nós estamos conectados com outro andar. Nosso pé está aqui, mas nossa cabeça está no céu o tempo todo. Nós não somos cidadãos desse mundo. Então, como sal, é entender que cada coisa que Deus te dá e te concede, você tem chance de exercer influência por onde você andar. Semana passada conhecemos um personagem em Minas Gerais, que se tornou, ou vai se tornar, um menino muito famoso a partir do dia 9 de janeiro. É o filme do Chico Bento. Esse menino chama Amendoim, meu filho gostava muito dele, era da cidade lá da Letícia, e fomos lá no interior, na casa dele, visitar esse menino. Um menino encantador, educadíssimo, mas me chamou a atenção que em meio à conversa com o menino, eu falei, mas como que te descobriram aqui, ô Chico Bento? Ele falou, uai, eu estava aqui, ô mãe, aí ele gritou assim, ô mãe, como é o nome lá do pai da Mônica? Porque a Mônica, filha do Maurício de Souza, o nome dela acabou dando homenagem à personagem Mônica.
Mas o que me chama a atenção é o menino que foi chamado pelo Maurício de Souza para ser o Chico Bento. Ele não conhecia muito bem quem era, inocência. Mas coloca agora nós como cristãos, dizendo: o Criador que te fez, que te chamou para ser sal, você ainda está aquela na ideia de: quem é o meu Maurício de Souza? Será que eu devo conhecer ele mais? Será que eu devo estar mais misturado nele, diluído dele, a cada dia? Porque veja, só vai ter chance de luz se você estiver embebido nele e com movimento. A luz é consequência do processo. Esteja sensível a tudo isso. Eu vou repetir a frase que eu citei no início. Se você é um influencer, o que eu disse? Só é influencer quem sabe do seu propósito. Qual é o teu propósito nessa terra? Veio para quê? Não, eu vim para fazer faculdade, aí depois eu termino. Eu falo, olha, eu, com toda humildade, eu passei por tudo isso. Chegando ao pós-doutorado, nada me agrega para dizer, que diferença fez de uma carreira de 20 anos atrás? Se eu tivesse abandonado o Cristo, o Salvador, em troca dos presentes que Deus me deu e dá também para você. Deus é um presenteador, é um galardoador, mas jamais esqueça o principal. Seja sal o tempo todo. Amém? Eu queria terminar aqui cantando uma canção com vocês. Cadê o Celiel? Está aí, meu amor? Meu amigão, cadê ele? Celiel? Se não tiver, eu... Está aqui? Aqui. Eu queria que você refletisse na canção, que você conhece. Mas é o momento de você pensar nessa entrega. O quanto que está a sua interação com essa água para gerar a luz? Isso. Vem cá, meu grupo. Vamos cantar juntos? Vamos cantar juntos? Vai ser um prazer. Eu queria que nessa primeira parte você até fechasse os olhos e conversasse com Deus. Deus, eu quero ser mais útil. Eu quero ser um influenciador. Pessoas estão ao meu redor morrendo, porque infelizmente eu esperei que um dia ele fosse a missão para poder ouvir a palavra do pastor Simon. Mas isso não aconteceu. Deus te colocou nessa história, como colocou Paulo em Atenas. Esteja sensível ao mover do Senhor, e sabemos que nós somos o corpo. Estamos atrelados à cabeça, que é Cristo, mas cada um de nós aqui somos células funcionais, que recebendo a mensagem da mente, respondem e trazem vida para outros. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, usa-me. Vamos ficar de pé? Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. E enche, Deus, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Para isso tem passos. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor só tem palavras de vida eterna. O Senhor coloca em nosso coração ideias que vêm do teu alto trono, Deus. Nós não valemos nada sem o Senhor. Nós queremos cada dia nos entregar mais, ó Deus, e entender que somos hoje missionários para falar deste tesouro que é o Senhor. Que possamos falar em tempo e fora de tempo, como Paulo disse a Timóteo: fala em tempo fora de tempo, porque haverão momentos difíceis, onde haverá endurecimento do coração das pessoas, e estamos nesse momento, Deus. Mas o Senhor há de nos dar criatividade, unção, alegria, paz, domínio próprio, para sempre poder responder com mansidão à fé que há em nós pelo Senhor. Nos abençoe nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. O pastor Fausto falou algo aqui que é interessante. Hoje vai ser o domingo dos cabeções. No bom sentido, porque à noite tem Davi Lago conosco, que é desse mesmo nível. Deus continue te usando. Quando crescer, eu quero ser assim. Você sabia que o primeiro trabalho meu de feira de ciência foi aquilo ali? A gente fez com pilha. Colocou uma sequência de pilhas e colocava a água com o salzinho. E eu ali, uma criança de 10, 12 anos, quando enfiava, a luz acendia. Quando apagava, a luz acendia. Colocava na água sem sal, não acendia. Colocava na água com sal, acendia. Coisa boa. Mas tinha pilha lá em Manhumirim, Manhuaçu? Ainda... Vai tomar banho. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então está o convite para as 19 horas, você está aqui conosco novamente, mais um outro culto, né? Abençoador e abençoado.
Deus abençoe a sua vida. Sabe, eu não sei o que você vai levar dessa palavra, dessa manhã que Deus nos deu a oportunidade de, como nunca, eu nunca na minha vida, para ser sincero, né, já tinha ouvido N pregações sobre o sal, a luz e tal, mas dessa forma você vai levar para a sua história. Amém? E só lembre de uma coisa, não sei se isso ficou no meu coração: esse mundo está precisando de você e de mim. Não porque precisa de mim ou de você, vocês já entenderam, né? O mundo está precisando de sal, gente. Está precisando, porque o sal, legal, né, o Tiago, que ele não tem sabor. Sal não tem sabor de picanha, sal não tem sabor de nada. Sal realça o sabor. Tem pessoas, querido, precisando de realçar aquilo que Deus dá à vida. Tem gente com fartura, tem gente que viaja, tem gente que tem carro bom, tem gente que não tem também, mas não tem o contentamento, não tem o sal, não sabe curtir o lugar que está, porque falta sal, falta Deus, falta Jesus nessas vidas. E nós sabemos aonde está a fonte desse sal maravilhoso, que quando você estiver do lado de uma pessoa, querido, tomando um café preto com uma bolacha, seja o café com bolacha mais gostoso que aquela pessoa já experimentou na vida, porque ela está tomando aquele café e bolacha com sal do lado. Amém? Pai, louvado seja o teu nome por essa manhã, Deus. Mais uma vez te damos graças pela vida do Tiago, Deus. Continua usando, Senhor, como o Senhor tem feito por esse país afora, por esse mundo, na área da química, Pai, mas também como um sal que tem sido, Deus. Que ele continue, Pai, tendo essa vontade, Senhor, de exemplificar e achar na palavra de Deus, mostrar para os outros, Pai, como que tudo se completa, como que tudo faz sentido, Deus. Obrigado, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, Pai. E a cada um de nós, Pai, nessa manhã, que possamos cada dia mais ter esse entendimento, Pai, do quão importante é ser o sal neste mundo, Deus. De qual valioso o mundo precisa, Pai, de sal, para salgar, Deus, para mostrar, para avivar o valor das coisas, Pai, para conservar, para trazer a luz, para tudo isso, Pai, que o sal nos dá. Abençoa-nos assim, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Leva cada um de nós para os nossos lares, para a nossa vida, para aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai, aonde o Senhor tem nos colocado, Deus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus te levem em paz, querido. Te leve para a sua caminhada, para a sua jornada, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.